Hoje é domingo, vou me aprontar e meus vizinhos convidar. Vamos lutar contra as forças do mal na escola dominical. Bibi, fom, bibi, meu carro já vai partir. Quem estiver na frente é bom se afastar, pois na hora eu vou chegar. Mas mesmo assim é uma pregação e você pode dar glória a Deus. Amém? Então nós queremos falar, crianças, sobre o capítulo 17 de 1 Samuel. Todo mundo conhece a história. Capítulo 17, verso 12 de 1 Samuel. Amém? Vamos achar aí? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens,
Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul para a guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, crianças, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, antes de ser um homem, ele era uma criança, como todas as crianças aqui. Ele era uma criança. E o que fez Davi ser um grande homem de Deus, o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, era simplesmente uma coisa que não pode faltar em nenhum de nós adultos e nenhum de nós crianças, que é a obediência. Davi, ele era obediente. Davi, em primeira instância, ele era obediente ao seu pai, que era Jessé. Por que a gente diz que ele era obediente? Por que a gente vê que Davi, ele era obediente? Porque Davi, ele fazia o que o seu pai mandava. Davi, ele tinha uma tarefa não muito agradável. Ele tinha que cuidar das ovelhas do seu pai. Um dos seus irmãos chegou a relatar que não eram muitas ovelhas, mas eram ovelhas do seu pai. Então Davi tinha esse compromisso, e através desse compromisso ele mostrava ao seu pai obediência. Então, meus irmãos, antes de ser um homem amado por Deus, Davi foi um homem amado pelo seu pai. Antes de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Davi, por certo, foi uma criança segundo o coração do seu pai. Então as crianças que estão aqui hoje, por certo, amanhã serão mulheres, homens de Deus, mas só terão valor para Deus segundo o valor que deram para os seus pais. As crianças estão entendendo? Para você ser um homem de Deus, amado por Deus, tu tem que ser um menino de Deus, amado pelo seu pai. Para você ser uma grande mulher de Deus, no futuro, amada por Deus, tem que ser hoje uma criança, uma menina amada pelo pai, amada pela mãe. E isso é uma construção na obediência. E não é fácil obedecer. É a pior coisa que tem é obedecer. Por quê? Porque a obediência é sempre fazer aquilo que o outro quer e não aquilo que você quer. Não é? Toda criança, ela não espera fazer nada senão aquilo que está no seu coração. Por exemplo, a Priscila, a Priscila, quando era pequenininha, a mãe dela chamava ela para lavar a louça, ela reclamava, porque ela estava brincando com as bonecas. Ela já não gostava de trocar a boneca pela louça, mas ela tinha que escolher, ou fazer a vontade dela, ou obedecer a mãe dela, E aí vai crescendo uma criança. Se for obediente à mãe, eu vou lavar a louça para a mãe, depois eu brinco de boneca. Se for obediente à mãe, vai ser amada pela mãe, e vai crescer e vai ser uma mulher de Deus, uma moça de Deus, amada por Deus, porque vai ser fácil também obedecer a Deus. Amém? Então esse é o processo que levou Davi a ser o grande e maior rei de Israel. Não houve, nem antes e nem depois de Davi, um rei maior em Israel. Não houve. O reino de Israel, o reino de Davi foi estabelecido por Deus pela obediência. Deus disse: nunca mais faltará descendente no teu trono pela tua obediência, por aquilo que tu fostes para mim. Coisa linda isso, meus irmãos. Coisa maravilhosa, Deus olhar para um homem e estabelecer o seu reinado, estabelecer a sua descendência pelo modo de obediência que ele prestou a Deus. Aleluia. Amém, crianças? Então o que nós temos que ser quando crianças? O que tem que ser quando você é criança? Amém. Então você tem que ser obediente ao pai e à mãe, mas isso não pode ser só de palavra, E nós vamos ver por quê que a obediência, aonde leva esta obediência? Nós vamos contar a história
da guerra de Davi contra o gigante. Como é que é o nome do gigante? Golias. E nós vamos então contar esta história para vocês. Tem gigante Golias aí? Tem gigante Golias aí? Olha, só gigante Golias? Tá, fica ali. Aleluia. Então, o William, né? É o William? Wesley? É, nome americano, pô. Eu troquei, mas é tudo americano. O Wesley. Então tu vai ter que fazer o Golias, né? Então o Golias tem que ser. Levanta. Isso. E tem que falar. Pode. Gigante. Como é que pode ser gigante? Quero ver, né? Tem Golias, então se tem Golias tem que ter Davi. Tem Davi aí? Cadê o Davi? Ah, o Thiago é Davi hoje. Aí, que privilégio, hein? Que bom. Tá, mas na história aqui do Golias, do Davi, também entra, né? Porque tem dentro da história de Davi o profeta Samuel. Tem profeta Samuel aí? Cadê a barba, Samuel? Tem profeta Samuel. Mas também nessa história tem o rei que era antes de Davi, o rei Saul. Cadê o rei Saul? Tem rei Saul aí? Ah, tem o rei Saul? Olha aí, que brilhante. Mas também na história do Davi tem outros personagens, né? Como o leão. Tem leão? É leão? Como é que faz o leão? Deixa eu ver. Olha aqui, tem leão mesmo. Mas tem também urso. Tem urso? É uma ursa. Mas certo. Como é que faz a ursa? Tá bom. Fácil. Mas também na história do Davi nós não podemos esquecer as ovelhas. Como é que é as ovelhas? Tem ovelha aí? Deixa eu ver. Como é que faz a ovelha? Ai, mas o Davi não dava passo para as ovelhas. Como é que faz a ovelha? Não, tem que ser forte. Como é que faz a ovelha? Então tá. Então nós vamos contar a história. E conforme eu vou falando aqui a história, o personagem vai ter que vir aqui na frente fazer a parte dele, certo? Aí você vai ter que usar aquele microfone ali. Então eu vou pedir que os personagens não percam aí a vez, né? Então, meus irmãos, Davi ele não foi para a guerra com seus irmãos. O que aconteceu? O Davi, a Bíblia diz ali na parte que nós lemos, que ele subia até onde estava Saul e o exército para ver a batalha, né? Davi era curioso. Mas aí apareceu no meio da batalha, saindo de trás do exército do filisteu, aquele grande, não precisa vir agora, Golias, pode ficar aí. Aquele grande homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias. E aí o povo ficou todo, né, o exército ficou amedrontado. Ninguém queria pelejar. E olha que a oferta do rei para peleja era grande. O rei ofertou muitos bens, muito ouro, muita prata, ofertou a filha do rei. Ofertou, o rei disse assim: aquele que for lá e matar o gigante também não vai pedir, não vai precisar pagar imposto, nem ele, nem a casa, nem a família dele. Que baita oferta, já só em não pagar imposto eu já ia. Só para pagar imposto, mas ele não vai pagar imposto de carro, não vai pagar imposto de terreno. Vai uma baita oferta, e ainda casar com a filha do rei, e ainda ter prata, ter ouro, né? Mas ninguém ousava ir, por quê? Porque eles olhavam lá, tinha um grande homem, um grande gigante, né? Todo gigante é grande, certo? E aquele homem grande, monumental, afrontava o povo, e Davi ficou, né, chateado, e também revoltado, né? Mas como assim? Como que esse homem está afrontando o exército do Deus vivo? Eu não compreendo. Davi era bem crente, né, irmãos? Davi era um menino crente de verdade. Ele não era que nem os outros soldados.
Os outros soldados eram apenas religiosos, apenas iam na igreja. Mas Davi, ele era crente. Davi, meus irmãos, ele estava lá trabalhando, mas a Bíblia diz que enquanto ele trabalhava, ele cantava ao Senhor. Davi, ele era um salmodiador, ou seja, a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia foi Davi que fez, Davi que compôs. Davi era compositor de salmos, né? Então Davi não era crente só no dia que ia no templo, no dia que ia no tabernáculo. Davi era crente trabalhando, ele cantava ao Senhor. Então Davi era bem mais diferente do que os outros filisteus e ele do que os outros israelitas. Por quê? Porque ele tinha um contato maior com Deus. Então, meus irmãos, agora vai vir os personagens. Vamos lá. Então, Davi falou lá: eu vou lutar contra os filisteus, eu vou lutar contra esse gigante. Agora eu vou chamar o Davi aqui e o Saul. E o Davi vai falar alguma coisa para Saul. Davi veio e falou para Saul o seguinte: o que disse o Davi para Saul? Vamos lá. Cadê o Davi? Quem é o Davi? Tá. Primeiro a Samuel 17. Não. Fica de frente com Saul. Saul. Davi De frente fala. não, só um pouquinho. Não, Davi, fica de frente com Saul. Isso. Conversa aí. Como é que é? Como é que é, Davi, que vai falar aí? Davi fala a Saul sobre. Não. Tem que ler o versículo. Tá aqui, ó. Não desfaleça o coração, ó rei. Cadê o versículo? Primeiro Samuel 17. Não. Cadê uma Bíblia? Dá uma Bíblia pra ele. Vamos fazer diferente. Vai ter que ler o versículo que está ali. Eu só dei a partezinha que é para te ler, rapaz. Todo mundo vai ter que pegar a Bíblia e ler. Eu quero que vocês leiam a Bíblia. Vocês acham que vocês vieram aqui para não ler? Agora é que está. Davi tem que ler a Bíblia. Davi. Vai lá. 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul. O que Davi disse para Saul? Fala aí, Davi. 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha aí, e o que disse o Saul então? Agora se perdeu. Só o verso 33, só o verso 33. O que disse? Fala no microfone, Saul. Lá no teu tempo não tinha, mas hoje tem. Aí, aproveita que tem. Contra os filisteus. Porém, Saul disse isso. Não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E aí, o que respondeu Davi? 34. Teu servo apenas apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Amém. Veja só, o Davi chegou para Saul. Pode sentar agora o Davi e o Saul. Vai tocando a arca para Saul lá. O Davi chegou para o Saul e disse assim: não desfaleça o teu coração, eu vou lá pelejar. Aí o Saul olhou para aquele menino e disse assim: como que você vai pelejar se tu é muito moço? E aquele lá é um guerreiro de muitos anos, um guerreiro preparado na batalha. E aí Davi disse assim: mas o teu servo, falando dele mesmo, disse: eu, teu servo, apacentava as ovelhas. Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Aí dizia assim o Davi: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas. Como é que faz essa ovelha? Só vem uma. Mas que situado as ovelhas. Aí eu vou ler de novo, tá? Quando eu disser a ovelha, vocês falam, tá? Então Davi, o teu servo apacentava as ovelhas. Amém. As ovelhas do seu pai. Quando veio o leão, cadê o leão?
Mas o leão, cadê o leão? Tem que ser rápido o leão. Ele está muito mole. Aí veio, olha só. Quando veio o leão e o urso, cadê a ursa? É a ursa, você não se esquece que é a ursa. E veio a ursa e tomou um cordeiro. Então Davi, o que ele fez? Ele contou uma história. Ele disse, olha, ó, vai chegar um animal, o outro leãozinho. Aí. Agora quer cantar o leão. Amém. Mais um animalzinho que chegou aí para nós, né? Então, irmãos, escute aí as crianças. Aí Davi contou essa história. Eu matei o urso, eu matei o leão, né? Então, se eu pude matar um urso que é grande e forte, eu pude matar um leão. O leão é o rei da floresta. Então esse homem aí, esse incircunciso, né? É fácil eu abater ele. E aí o Saul consentiu. O Saul disse assim, então vai, meu filho. E mandou ele para a zona de guerra. E aí, meus irmãos, o que acontece? Davi chega no campo da batalha e está lá o gigante, o Golias. Aí o Golias, agora tem que dar uma Bíblia para o moço aí. Cadê a Bíblia aí? Chega ali na frente. Chega. No verso 44, verso 44. Disse mais o filisteu a Davi. Quando viu Davi, o filisteu disse o quê? Darei a carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Amém. Fica aí. Está na beleza? Volta para casa. É o homem forte na batalha. Tá? Então, eu não entendi o que o Golias. Vocês entenderam o que o Golias falou? Não, eu não entendi. Eu acho que eu estou ficando velho. O Golias vai falar de novo. Vamos lá. Venha a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Olha aí. Ô Davi, tu escutou essa aí, Davi? Tu escutou? Viu que no... Mas tá errado esse Davi Golias aí. Mas não é o Davi que é grande, o Golias é pequeno? Ah não, o Davi que é pequeno e o Davi que é grande? Não. Ô Davizinho, tá grande. Não, agora tem que ser pequeno, eu vou meio, agora sim, olha pro gigante. Agora lê o verso 46. O que o Davi disse para o gigante? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te em a cabeça os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Fica aí, não sai daí. Fica tranquilo. Então, viu, meus irmãos, agora o filisteu viu Davi tão pequenininho e disse, olha, eu vou te matar e a tua carne eu vou tirar para as aves do céu e para as bestas feras do campo. Mas o Davi disse, não mesmo, eu é que vou fazer isso, eu vou te ferir, vou lançar o teu cadáver no arraial dos filisteus, né? E vou dar as aves do céu e as bestas feras da terra, para que tu saiba, para que todos saibam que há Deus em Israel. Por que ele disse isso? Porque ele conhecia Deus.
O Davi conhecia Deus, né, Davi? Conhecia Deus, sim. Tá bom. Vou confiar que tu conhecia Deus, tá? O Davi conhecia Deus. Então Davi tinha uma força em Deus tamanho. Davi, dá tua mão aí. Escolhe. Tinha uma tamanha força em Deus, né? Ele era resoluto, ele era forte, ele era valente, porque ele conhecia Deus. E o Davi, então, meus irmãos, quando viu o gigante se aproximar dele, o que ele fez, o Davi? O que ele fez? Uma pedra no crescimento. Tá, então tira a pedra e não vai ver. Daí, matou o gigante. Morre, gigante. Morre, gigante. Que demora para morrer. Amém. Está morto o gigante do Davi. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Todas as crianças vão passar aqui na frente. Todas as crianças. Aqui na frente, de frente para a igreja. De frente para a igreja. Sim, isso. Todas as crianças. Todas as crianças. Cada um que tem um papelzinho fica para si e leva para casa a fita. As demais crianças, todas as crianças ficam aqui na frente. Aqui, ó, de frente para a igreja. Irmãos, vocês viram nessa história que é muito contada, é muito repetida, mas existe uma verdade aqui. Qual a verdade? Que uma criança na mão de Deus, ela é uma bomba no reino de Deus. Uma criança na mão de Deus, irmão, vale mais do que um exército. Você viu isso nessa história, né? Você viu isso nessa história, que uma criança na mão de Deus vale muito mais do que um exército. E Jesus, meus irmãos, Jesus, ele viu isso. E alguém veio trazer uma criança para Jesus, e os discípulos começaram a empurrar. Não, deixa lá, deixa fora. E Jesus disse: não as proibais de estarem comigo. Não as proibais, porque delas é o reino dos céus. Amém? E Jesus disse assim: e vocês têm que seguir o exemplo delas, tornar-se como criança, ser humilde como criança. Amém, irmãos? Ser humilde como criança. Então hoje nós vamos mostrar para Deus que nós somos humildes como criança. Por quê? Porque hoje, quantos têm necessidade? Quantos têm uma necessidade? Porta de emprego para ser aberta, enfermidade para ser curada. Quantos têm necessidade? Sempre for. Então você que tem essa necessidade, levantou a mão, você vai vir aqui na frente, se ajoelhar na frente das crianças, e elas vão orar por vocês. Elas vão matar o teu gigante hoje. As crianças vão matar o teu gigante hoje. E se você crê na oração das crianças, Deus vai te dar a vitória. Se ajoelha aí, meu irmão, minha irmã, na frente das crianças. Aleluia. E deixa elas orarem por ti. Eu vou chamar aqui um jovem para orar. Vou chamar aqui o Mateus. Vem cá, Mateus. Tem um jovem já, né? Um jovenzinho aí. E as crianças vão orar, mas sério, né, crianças? Vão orar sério, agora a coisa é séria. Vão orar pelo pai, pela mãe, vão orar pelos irmãos. Vamos estar orando juntamente com as crianças. Abençoa. Ora, criança, bota a mão na cabeça das irmãos. Isso. Receba a bênção, meu irmão. Deixa essas crianças de Deus. Deixa essas crianças aí matar o meu gigante nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais irmãos aqui, ó. Tem mais irmãos pra cá. Eu te peço nessa noite, ó Deus, o Senhor me ordena a vitória, e que haja cura, Senhor, que haja milagre. Deus está necessitado, e que essa criança orar, que possa alcançar a sua vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha haver portas abertas, Deus, que venha haver cura, Senhor, que nós sabemos, que o Senhor é o Deus do milagre, e que nós servimos ao Deus do impossível, meu Deus, a cada uma dessas crianças de peço nessa noite, meu Deus, derrama um santo, Senhor, a cada uma delas, enche, Senhor, cada uma delas da tua unção, do teu poder, da tua glória, meu Deus, a cada uma delas usa a tua autoridade, o poder, Senhor, na tua casa, Senhor, usa elas, Senhor, como levitas da tua casa, meu Senhor maravilhoso.
Deus maravilhoso, as terras de fora, Senhor. Aquele que não sabe ler ainda, aquele que não sabe escrever. Nós cremos que o Senhor usa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Capacita cada uma delas, Deus, desde o menor, Pai, até o maior, a cada uma delas, Pai, e que cada um que está aqui crendo no milagre, venha receber, Pai, que a cada um que está aqui nessa noite, cremos que o Senhor usa, Senhor, essas crianças, venha receber essa cura, venha receber o milagre, venha receber a porta aberta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, quebre maldições, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, que estou aqui, meu Deus, o seu nome foi levado a uma conta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, foi colocado no nome da boca de sapo, Senhor, a Deus, através dessas crianças que depois devem fazer confessações, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor, todo laço do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa elas, Senhor, Deus, toca, Senhor, na vida dos irmãos, através da vida dessas crianças, meu Pai, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada irmão, a cada uma das jovens, a cada um dos jovens, a cada ancião da tua casa, vai abençoando, Pai. E nessa noite venha receber, em nome de Jesus, Pai, o que o Senhor tem preparado para cada um deles, em nome de Jesus, Pai, e que ninguém venha sair daqui, Pai, sem a sua bênção, porque a sua palavra nunca volta vazia, Pai. Usa eles, Senhor, como Davi, Senhor, usa eles como guerreiros da tua casa, Pai, para batalhar contra o mal, meu Senhor maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, glória a Deus.